Muito bom dia, alunos do terceiro ano. Meu nome é Romário Batista, sou professor de letras, língua portuguesa. Eu gostaria de trabalhar com vocês nessa aula de hoje uma interpretação de texto. O tema Os Anões de Verônica Stiger. Vou estar lendo esse texto e logo após a leitura nós vamos fazer uma análise sobre ele, ok? Ele tinha a altura de um pigmeu e ela batia na cintura dele. Os dois eram tão pequenos que mal alcançavam o alto da bancada dos doces. Ela dava saltinhos para tentar ver o que confeitaria tinha de bom. Ele, mais circunspecto, espichava o pescoço, apontava o nariz para cima e a expirava fundo, como se pudesse, pelo olfato, identificar as guloseimas que o olhar não divisava. Os dois até que faziam um conjuntinho bonitinho. Não eram deformados, nem tinham aquele aspecto doentio característico de alguns anões. Pareciam tão somente ter sido projetados em escala reduzida. Poderíamos sentir compaixão ou mesmo simpatia por eles, se não fossem tão evidentes suas graves falhas de caráter. Não era a primeira vez que os víamos, e pior, não era a primeira vez que os víamos tentando furar a fila. O casal se aproveitava da baixa estatura para sem vergonhamente passar na frente das outras pessoas que esperavam por atendimento. Foi assim outro dia na farmácia. Os dois entraram no estabelecimento e foram direto para a boca do balcão, ignorando todos os que aguardavam pacientemente. Só não brigamos com eles porque não foi preciso. O balconista, desatento como sempre, não os percebeu e, bem feito, nos atendeu primeiro. Contudo, naquele outro dia na confeitaria, a balconista não só os viu, como solícita, como de costume, ofereceu um banquinho para que eles pudessem subir e enxergar os doces por cima da bancada. E não é que os petulantes aceitaram a gentileza dela e ainda tiveram o desplante de ficar indagando de que era feito cada um dos infindáveis docinhos. Nós, que até então aguentávamos quietos o comportamento ansioso daqueles dois, começamos a reclamar. Vai demorar muito? Gritei do final da fila. Nós não temos o dia todo para ficar esperando, meu marido acrescentou. E eles nem pestanejavam. Continuavam em cima do banquinho a perguntar sobre os doces e a pedir provinhas. Não deu um minuto e a senhora que estava em nossa frente berrou também. É para hoje! Seu Aristides, que levava a neta pequena pela mão e achava logo depois dos anões, ajuntou. Escolham logo, seus imbecis. A mulher de cerca de 30 anos, que estava atrás de nós, arrematou. E andem logo, seus moloides. Mas o casal nem ligou. Ele se lambuzava de provinhas de doces e ela ainda limpava a meleca açucarada que se depositava nos cantos de sua boca minúscula com o guardanapo xadrez todo dobradinho. A senhora à nossa frente comentou comigo que cruzara com o casalzinho outro dia no supermercado. Eles estavam com mais de 20 produtos nas mãos, e nas mãos mesmo. Me disse ela, porque eles não usavam carrinho ou cesto. Acho que eles não alcançavam nos carrinhos, e os cestos arrastariam no chão. Supôs pensativa, quase condocentemente, mas exclamou em seguida. Queriam passar pelo caixa para até 10 itens. A moça do caixa ficou meio sem jeito de dizer para os dois que eles não podiam estar ali e começou a registrar os produtos. Continuou a senhora, mas uma mulher grávida que estava na fila se enfureceu e chamou o gerente. E eles ficavam bem assim, sem falar nada, mas ela apontando para os dois com a cabeça. Eles são bem estranhos, né? E lá estavam eles, mudos novamente. Seu Aristides, impaciente, elevou a voz. Andem logo, seus merdas. E acrescentou a senhora, vamos logo. E eu emendei, vocês deviam respeitar os mais velhos, pelo menos. Foi aí que a pequenininha se virou e me olhou.
A boca minúscula ainda estava suja de doce. Ela piscou, passeou a língua pelos lábios e continuou a me olhar por cima do ombro, como se então não tivesse percebido que estávamos ali, esperando. Que foi? Perguntei ela. Tá olhando o quê? Falei ainda. E ela só piscava impávida. Qual é a tua? Continuei indo até ela. E qual é a tua? Repetiu o Sr. Aristides. Nisso cheguei bem juntinho da biscazinha e a puxei com força pelo braço. Sua idiota, disse. Ela estava em cima do banquinho. Com a minha puxada desequilibrou e caiu no chão de cabeça. Meu marido, que vinha logo atrás de mim, deu um empurrão no homenzinho que parecia querer socorrer a esposa. Ao se levantar, fez menção de revidar e meu marido acertou-lhe um joelhaço no meio do rosto. O narizinho começou a sangrar. Sr. Aristides veio correndo e deu outro ajoelhaço no rosto daquele tipinho, enquanto a neta de Sr. Aristides chutava a canela. O sujeitinho caiu no chão de novo ao lado da mulher. A senhora que estava na fila passou a dar bengaladas nas cabeças e nas costas do casalzinho. Eu chutava com muita vontade a barriga da mulherzinha caída. Minha perna doía, mas eu continuava a chutar sempre no mesmo ponto. A mulher de cerca de 30 anos se ajoelhou ao lado do casalzinho, pegou o homenzinho pelo pescoço e começou a bater com a cabeça dele no chão. Várias vezes, até abrir uma fenda na parte de trás. Uma gosma expressa, verde amarronzada, saía de dentro de sua cabeça e melava o chão. Nesse meio tempo, a senhora que estava na fila se concentrou apenas na mulherzinha. Ela levantava a bengala e abaixava com força em seu rosto ensanguentado. Meu marido pulava em cima das pernas do homenzinho, enquanto o Sr. Aristides chutava seu tronco. E a neta de Sr. Aristides, imitando meu marido, pulava sobre a barriga da mulherzinha. A balconista, que até então estava quieta, acho que era respeito a nós, que éramos clientes ácidos da confeitaria, interveio. Gente, disse ela, dá para parar com isso? Que a dona Silvia vem chegando. Estou vendo ela dobrar a esquina. Eu já estava cansada, mesmo, e parei de chutar o que já se tornava uma massa quase informe e vermelha. Arfando, fui lentamente me dirigindo à saída. Ao me ver sair meio cambaleante, meu marido também parou de pular e veio atrás de mim. A mulher de 30 anos, com a respiração também alterada pelo esforço, se sentou encostada à parede e pôs na testa as duas mãos com as quais batera com a cabeça do sujeitinho contra o chão. Ele estava transformando numa espécie de pasta de carne e sangue, com pequenos fragmentos de ossos desarranjados e uniformidade da mistura. A aparência de sua mulherzinha não era muito diversa. A senhora ainda deu uma última bengalada no que tinha sido um rosto. Ajoelhou o vestido, se apoiou na bengala e saiu. Sr. Aristides, exausto de tanto chutar o homenzinho, parou e fez sua neta também parar. Vamos, querida, deixa isso aí e vamos embora, disse ele para a neta, enquanto pegava-na pela mão. Já do outro lado da calçada, olhei para trás para cumprimentar Dona Silvia, que estava na confeitaria, e vi a balconista com um grande rosto empurrando para um canto toda aquela sujeira. Bom, agora gostaria que vocês fizessem uma análise desse texto, um pequeno resumo. Vou dar 5 minutos para vocês estarem analisando e fazendo esse resumo, ok? E dentro desse texto eu gostaria que vocês encontrassem algumas classes gramaticais, alguns adjetivos, substantivos, sujeitos e advérbios. Vocês identifiquem e apontem por gentileza. A gente observa aí como substantivo os anões. Os anões, um substantivo, infância, memória e vida. Lembrando que substantivos são palavras que nomeiam seres, coisas, lugares ou ideias. Bom, e os sujeitos nós temos também os anões. Nesse caso aí no texto aí, né? Os anões, na frase, os anões dançam na floresta. A análise. O sujeito é quem realiza a ação,
ou o tema da oração. No exemplo, os anões é o sujeito da frase. E na questão de advérbios, temos o exemplo, ele fala suavemente. Lembrando que advérbios modificam verbos, adjetivos ou outros. Bom, no pequeno resumo que eu tenho sobre este texto, vou ler para vocês agora. O Conto dos Anões é um livro da escritora Verônica Stiger que explora a vida e as relações da protagonista com um tom poético e reflexivo. A obra aborda temas como a infância, a memória e a busca por identidade, utilizando a figura dos anões como uma metáfora para as diferenças e singularidades da vida. A narrativa é marcada por uma linguagem rica e imagética, onde a autora mistura elementos do realismo com toques de fantasia, criando um ambiente que instiga o leitor a refletir sobre as suas próprias experiências e percepções. Bom, esse é um apanhado do texto, mas, como eu disse, eu gostaria que vocês agora também usassem um pouco da criatividade e colocassem alguns pontos que vocês acharam nesse texto aí, qual a mensagem que esse texto traz pra gente. Esse texto é um texto mais voltado para o humor, para a comédia, é um texto reflexivo, é um texto que retrata um pouco o preconceito, né? Sobre a questão da estatura. Eu gostaria que vocês fizessem a forma de um pequeno debate com respeito a isso aí. Tá ok? Na minha opinião sobre esse conto, a mensagem que ele traz pra gente, primeiro a questão da aceitação e a valorização das diferenças, né? Nós vimos aí a falta de empatia das pessoas com relações aos anões no texto, que é algo grave, né? E não é algo diferente, infelizmente, do que a gente vê no mundo de hoje, né? Tantas formas de preconceito com cor, com raça, com questão de religião, futebol, enfim. A intolerância, né? No mundo de hoje ela é grande. Então, de repente esse texto nos faz refletir sobre a gente buscar ter essa aceitação maior, né? A gente compreender que somos diferentes, né? Não tem ninguém igual. Talvez tenha alguém alto, muito alto, tem outro muito baixo, como, né, o texto retratou, gordo, magro, né, negro, brancos. Então a gente tem que saber, como retrata a música do Roberto Carlos, nós precisamos saber viver, né, e conviver com essas diferenças. Então esse texto retrata a aceitação e a valorização das diferenças. Também sobre a reflexão sobre a infância, né? Que tem um pouquinho de aquele gostinho de nostalgia, né? De coisas típicas mesmo, né? Como retratou aí da infância. E a busca por identidade, é o que eu digo, que eu acabei de dizer, né? Hoje, às vezes, um desafio maior a gente fazer essas perguntas, né? Quem sou eu? Qual o meu objetivo? Qual a minha meta? Onde eu quero chegar? Até hoje, o que eu fiz na minha vida, o que deu certo e o que deu errado? Quais são meus principais desafios, né? Quais são os meus